Olá, pessoal. Meu nome é Simone de Abreu e hoje nós iremos abordar a unidade 2 da disciplina Construção de Algoritmos. O objetivo desta unidade é apresentar os conceitos relacionados a constantes e tipos de dados, falar sobre os operadores matemáticos, relacionais e lógicos e mostrar como uma instrução de saída pode ser produzida para apresentar a solução de um problema. Vamos começar falando sobre os componentes de um algoritmo, constantes e tipos de dados. Como componentes de um algoritmo, nós podemos ter constantes e tipos de dados, que vai ser tópico dessa unidade, variáveis, instruções de entrada e saída. Nessa unidade nós abordaremos a instrução de saída, operador de atribuição, os operadores matemáticos, relacionais e lógicos, que veremos nessa unidade também, estruturas de decisão e estruturas de repetição. Então, significa que qualquer algoritmo ele poderá ter um ou mais desses componentes. Constante. Conceito de constante significa que é um valor que não vai se alterar dentro de um algoritmo, ou seja, é um valor fixo. Vamos supor o exemplo do cálculo da média aritmética de duas notas. Bom, dado a nota 1 e dada a nota 2, para que a gente possa fazer o cálculo da média aritmética entre essas duas notas, nós iremos dividir por 2 esse valor. Então, significa que o 2 é uma constante dentro do meu algoritmo, ou seja, é um valor que nunca vai ser alterado. Sempre que eu for fazer o cálculo da média aritmética entre duas notas, a divisão será sempre por 2. Então, esse valor 2 é uma constante dentro do algoritmo. Os tipos de dados, eles vão servir para representar os dados dentro de um algoritmo. E os dados vão ser os valores que serão utilizados para a resolução de um problema. Os dados eles podem ser fornecidos pelo usuário do programa, como uma entrada de dados, podem ser originados de processamentos de dados, são os cálculos realizados no seu algoritmo, ou eles podem ser provenientes de outros programas. A classificação dos tipos de dados é dada por literal, inteiro e real, que chamamos de tipo numérico, e lógico. Em relação aos tipos de dados, podemos chamar de dados primitivos todos aqueles dados que são utilizados pela maioria das linguagens de programação. Por exemplo, se a gente definir um tipo de dado literal, ele também é conhecido como texto ou caractere, ou seja, eu posso representar um conjunto de letras, números e símbolos. Então, se eu estiver falando de um nome de uma empresa, um nome de uma pessoa, um e-mail, né, um endereço de e-mail, então esses dados são do tipo literal. Bom, para representar o tipo de dado inteiro, nada mais é do que o conjunto de números inteiros da matemática, ou seja, todos os números inteiros positivos e negativos e o número zero pertence ao conjunto dos números inteiros. O que eu posso representar com esse tipo de dado? Por exemplo, quantidade de produto de um estoque, dentro de um estoque de uma empresa. Posso representar a idade de uma pessoa. Ninguém fala, eu tenho 18 anos e 3 meses. Então, para representar a idade, a gente utiliza um tipo de dado inteiro. O tipo de dado real. Se a gente pensar na matemática, são todos os números que pertencem ao conjunto dos números reais, ou seja, engloba o conjunto dos números inteiros mais todos os números reais, que tenha casas decimais, positivos, negativos e zero. Esse tipo também é conhecido como ponto flutuante. Então, se eu precisar representar, por exemplo, a altura de um edifício, nós vamos utilizar o tipo real. Tipo de dado lógico, também conhecido como booleano. Esse tipo de dado ele serve para representar sempre um valor lógico, verdadeiro ou falso. Na linguagem Java, que vai ser a linguagem que vamos utilizar como apoio para a disciplina, como que a gente representa os tipos de dados literal, inteiro, real e lógico? O tipo de dado literal, ele pode ser representado por um conjunto de caracteres, chamado string,
ou também por um caractere sozinho, que é o tipo char. O tipo inteiro vai ser representado pela palavra int. Para a representação do tipo real, nós temos duas possibilidades em Java, o tipo float e o tipo double. Nós iremos utilizar sempre o tipo double na disciplina para facilitar o uso na ferramenta NetBeans. Então, lembrando que o double e o float são do tipo de dado real. E para representar o tipo de dado lógico, nós vamos utilizar a palavra boolean, que sempre vai ter um dos dois valores, true ou false. Falando um pouco sobre a representação dos dados nesses tipos relacionados à linguagem Java. Então, para o tipo de dado string, nós vamos utilizar aspas para fazer a representação de dados desse tipo. Por exemplo, se eu for representar o nome Mário de Andrade, esse nome virá entre aspas. Para o tipo de dado char, nós vamos usar o apóstrofo, que nada mais é do que aspas simples. Então, o tipo char, que define apenas um caractere, vai ser representado por apóstrofo. Como exemplo, o caractere A representado como apóstrofo. Para representar o tipo de dado double, nós vamos utilizar a notação ponto para separar casas decimais. Então, se eu quiser representar o valor do π, que é 3,1415, a notação correta dentro de um algoritmo será 3,1415. Operadores. Os operadores eles são utilizados para representar expressões de cálculos, para que a gente possa fazer comparações e também criar condições e atribuição. Basicamente, existem três tipos de operadores na linguagem Java. Vamos falar sobre os operadores aritméticos, os operadores relacionais e os operadores lógicos. Como operadores aritméticos, nós não temos muita diferença daquilo que vocês já conhecem de matemática. Então, para representar a adição, vou usar o operador mais, a subtração, o operador menos. O que muda um pouquinho, a multiplicação. Geralmente, na matemática, a gente utiliza um ponto ou x. Para algoritmos, nós vamos utilizar o operador asterisco. Por exemplo, se eu for representar 12 multiplicado por 3, eu vou usar a expressão 12 asterisco 3. Para representar a divisão, vamos utilizar uma barra. Lembrando-se que aqui o 44 é um tipo de dado int e o 2 também é um tipo de dado int. Se ambos operandos forem do tipo inteiro, a minha divisão sempre vai me retornar um valor inteiro. Existe um outro operador que é o porcento, também chamado de módulo. Esse operador serve para retornar o resto da divisão de um número por outro. Por exemplo, se eu tenho aqui o número 10 módulo 3, significa que o resultado dessa operação vai ser 1. Vamos entender um pouco melhor isso. Vamos pegar aqui o primeiro exemplo. Esse primeiro exemplo, utilizando o operador de divisão, 10 dividido por 3 vai dar 3. 3 vezes 3, 9. Utilizando o operador módulo para retornar o resto da divisão, 10 dividido por 3, a divisão dá 3 vezes 3, 9, 10 menos 9 e o resultado é 1. Ou seja, a divisão te retorna o valor da divisão, o valor inteiro dessa divisão, e o operador módulo te retorna o resto dessa divisão. Vamos entender um pouco mais como que funciona a avaliação de uma expressão aritmética pelo computador. Dada a seguinte expressão, 10 menos 4 multiplicado por 2 somado com 1. Qual é o resultado dessa avaliação? Podemos pensar em vários resultados. Tudo vai depender da precedência de operadores. Como resultado dessa expressão, nós vamos ter o valor 3. Porque a avaliação sempre vai depender da precedência dos operadores. Quem tem maior poder, nesse caso, é a multiplicação, que será feita primeiro. Depois de realizar a multiplicação, a ordem sempre é da esquerda para a direita. Então, 4 vezes 2, 8. 10 menos 8, 2. 2 mais 1, 3. Esse será o resultado da expressão.
O operador de maior poder, então, é o parênteses, ou seja, tudo que estiver entre parênteses será executado primeiro. Depois vem os operadores de divisão e de multiplicação, seguido dos operadores de soma e subtração, que são os operadores que têm o menor poder. Operadores relacionais, eles vão estabelecer uma relação de comparação entre valores ou expressões. Sempre irá resultar num valor lógico, verdadeiro ou falso. Pensando nos operadores relacionais, nós vamos ter os operadores maior que, A é maior que B, verdadeiro ou falso. Se A for maior que B, se isso for verdade, retorna true. Caso contrário, retorna false. O operador maior ou igual, representado pelo símbolo de maior seguido do igual. O operador menor que, o operador menor ou igual, representado pelo símbolo de menor seguido do símbolo de igual. O operador igualdade, que vai comparar se A é igual a B, se isso for verdade, retorna true, caso contrário, retorna falso. Esse operador, ele é representado por dois iguais. E o operador de diferença, ou seja, A é diferente de B, então é representado pelo operador exclamação igual. Os operadores lógicos, eles são utilizados para concatenar, unir ou associar expressões que vão estabelecer uma relação de comparação entre valores. O resultado dessas expressões também sempre vai resultar no valor lógico, true ou false. Temos basicamente três tipos de operadores lógicos. O E lógico, que a representação na linguagem Java é dado por E comercial e comercial. O OR lógico, onde a representação em Java é dada pelo símbolo de pipeline, pipeline, pipeline. E o operador de negação, o não, onde a representação em Java é dada por um sinal de exclamação. Basicamente, esses operadores funcionam assim. O E lógico, se todas as expressões condicionais forem verdadeiras, o resultado sempre resultará em verdadeiro. Ou seja, se eu tenho duas expressões lógicas, o resultado da primeira expressão for verdade e o resultado da segunda expressão for verdade, o resultado da primeira e a segunda será verdadeiro. O OR lógico, se uma expressão condicional for verdadeira, o resultado sempre é verdadeiro. E o não, se a expressão condicional for falsa, o resultado vai ser o contrário, o complemento, que é verdadeiro. Caso contrário, vai ser falso. Dada a tabela verdade dos operadores lógicos e OR, vamos trabalhar com as expressões A e B. Trabalhando com duas expressões A e B, nós temos as seguintes possibilidades: verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro ou falso, falso, verdadeiro, falso e falso. Usando o operador E, só será verdade se todas as expressões resultarem em verdade. Qualquer outra possibilidade retornará falso. Ou seja, a regra do E é: se todas as expressões forem verdade, a expressão retornará verdadeiro. Para a tabela verdade do operador OR, nós temos que só vai retornar falso como resultado se todas as expressões retornarem falso. Qualquer outra possibilidade, como verdadeiro ou verdadeiro, verdadeiro ou falso, falso ou verdadeiro, vai retornar verdade. Ou seja, operador E somente resulta em verdadeiro quando todas as sentenças avaliadas são verdadeiras. E o operador OR somente resulta em falso quando todas as sentenças avaliadas são falsas. Já o operador NOT simplesmente faz a negação da sentença. Então, esse operador é um operador unário, ou seja, eu preciso de apenas uma expressão. Por exemplo, para uma expressão só, eu só tenho duas possibilidades, verdadeiro ou falso. Se eu usar não há, para o primeiro caso, se o A for verdade, não há vai ser falso. Para o segundo caso, se o A for falso, o não há vai ser verdade, ou seja, ele nega o valor da expressão. Início e fim de um algoritmo. Vamos entender agora como é que funciona um pouco a estrutura de um programa em Java, já que vamos utilizá-la como apoio à nossa disciplina. Como Java é uma linguagem orientada a objeto, todo o código de um programa ele vai estar definido dentro de uma classe. A classe, para nós, será o nome do nosso algoritmo.
Dentro da classe, nós temos um método principal que nós chamamos de main. Esse método main é o ponto de partida de execução de um programa em Java. Então, basicamente, todos os algoritmos que vocês irão construir até o fim dessa disciplina terá, pelo menos, uma classe, que vai ser o nome do seu algoritmo, e o método main, onde todas as suas instruções estarão alocadas ali dentro. Aqui nós temos a estrutura inicial de um programa em Java. Vamos definir qual que é o início e qual que é o fim de nossos algoritmos. Então, sempre o início dos nossos algoritmos começará com public class e o nome do seu programa. Nesse caso aqui, primeiro programa. Abre um bloco, que é o abre-chaves, e esse bloco vai ser fechado no final. Dentro do bloco da classe, nós vamos ter o método principal, que é o método main, que é um public static void main string args. Abro o bloco e fecho esse bloco antes do fim da classe. Basicamente, então, as primeiras 4 linhas demarcam o início do nosso algoritmo. E as 2 últimas linhas, que são o fecha-bloco do main e o fecha-bloco do class, determinam o fim do nosso algoritmo. Portanto, todo algoritmo que vocês criarão terão um início como esse e um fim como esse aqui. Bom, e onde vão as instruções do meu algoritmo? Dentro do método main, dentro do bloco do método main. Então, aqui nós temos todas as instruções que iremos colocar no nosso algoritmo, que irão resolver os problemas propostos. Reparem que esta linha começa com 2 barras. Isso significa o quê? Um comentário dentro do nosso algoritmo. Os comentários servem para documentar e indicar o que está acontecendo nas linhas abaixo. Os comentários, eles não são instruções do seu algoritmo, portanto, eles são desconsiderados pelo compilador. Ainda sobre a estrutura de um programa, reparem que a classe ela começa numa coluna, o main começa numa outra coluna e as instruções do seu algoritmo começam em uma outra coluna. Isso nós chamamos de indentação. Serve para quê? Para que a gente possa organizar melhor os nossos programas. Basicamente, para que a gente faça essas separações, nós vamos usar o tab para fazer esse espaço, né, em colunas diferentes. Os comentários, além do barra, para indicar o comentário de uma linha, eu posso usar o barra asterisco e fechar com asterisco barra um comentário de mais de uma linha. É uma outra forma de a gente definir comentários dentro dos nossos algoritmos. Comando de saída. O comando de saída serve para apresentar dados de um algoritmo no dispositivo de saída padrão de um computador, que é um monitor. Como comando de saída, nós iremos utilizar o comando system.out.println, abre parênteses, abre aspas. Dentro desse abre e fecha aspas, nós vamos definir a saída que a gente quer imprimir, fecha parênteses e finaliza com ponto e vírgula, indicando o fim da instrução. Temos aqui o algoritmo alô mundo. Dentro do método main, temos 2 comandos println. Então, o primeiro comando, system.out.println, entre parênteses, temos a seguinte string, alô mundo. E na segunda instrução, temos a seguinte string, meu primeiro algoritmo. Como saída da execução desse algoritmo, nós vamos ter as strings impressas, alô mundo e meu primeiro algoritmo. Ou seja, esse comando ele serve para imprimir dados no monitor. Podemos escrever nesse comando constantes, variáveis, resultado de cálculos ou comparações. Vamos ver alguns outros exemplos. Se eu tiver que imprimir vários tipos de dados diferentes, eu posso fazer isso no mesmo comando println, utilizando o operador de concatenação, que nesse caso é representado pelo símbolo do mais. Nesse exemplo do algoritmo altura, nós temos um comando de impressão, onde vai imprimir a altura de uma pessoa. Então, no monitor, teremos a seguinte saída, minha altura é,
1,75 m. Minha altura é uma string ou uma constante literal. E 1,75 m é um double ou uma constante numérica. Para que eu possa concatenar essas duas saídas no mesmo comando println, eu vou usar o operador mais, que é o operador de concatenação, junção ou união. É possível também realizar processamentos e comparações no comando de saída. No algoritmo processamento, nós temos 3 instruções de println, onde a primeira imprime o resultado de um processamento, 5 multiplicado por 2. A segunda instrução imprime o resultado de uma comparação usando o operador lógico de igualdade, onde a comparação é feita verificando 1023 é igual a 1203, isso vai retornar em falso. E a terceira instrução também é utilizada para retornar o resultado de uma expressão relacional e lógica. No caso aqui estamos usando o operador e. Vamos entender um pouco melhor. 1 é menor do que 4, retorna verdadeiro. 3 é diferente de 3, retorna em falso. Não falso, retorna verdadeiro. Verdadeiro da primeira expressão e verdadeiro da segunda expressão vai retornar verdadeiro como resultado dessa expressão inteira. Aqui nós temos o exemplo de saída desse algoritmo processamento. Então, 5 multiplicado por 2 é 10. O resultado é falso para essa comparação, porque os números são diferentes, e para a última comparação, o resultado é true. Vamos entender agora como criar um programa no NetBeans e executar para ver o resultado dos nossos algoritmos. Ao iniciar o NetBeans, nós vamos ter essa tela ou algo muito próximo dessa tela. Do lado esquerdo aqui, nós temos a área de projetos, ou seja, todos os projetos que a gente criar ficarão representados aqui. Nessa outra área maior, nós vamos ter o editor do texto. E aqui em cima nós vamos ter alguns botões de atalho. Para criar um projeto, nós vamos no menu Arquivo, Novo Projeto. Podemos também clicar no botão Novo Projeto. Na caixinha do novo projeto, nós vamos escolher sempre em categoria Java e em projetos, aplicação Java. Próximo. Na segunda etapa da criação do projeto, nós vamos identificar o nome e a localização do nosso projeto. O nome do projeto será o nome do nosso algoritmo. Então, eu vou escrever aqui, primeiro, programa. Em relação à localização, os projetos sempre serão localizados na pasta Documentos, NetBeans Projects. Se vocês quiserem, vocês podem procurar e localizar uma outra pasta para guardar os seus projetos. Sempre deixaremos setado criar classe principal, finalizar. Após criar o nosso primeiro projeto, temos aqui o primeiro programa .java, que é o nosso código-fonte, ou seja, é o código onde iremos desenvolver nosso algoritmo. Ele já vem pré-configurado com o nome da classe e com o método main. O que temos que fazer? Apenas escrever aqui as nossas instruções do algoritmo. Todas as instruções do algoritmo estarão dentro do método main. Podemos vir aqui no final do comentário, onde toda a lógica da aplicação deve estar aqui, e dar alguns enters. Nesse espaço aqui será feita a criação do nosso algoritmo. Então, vamos escrever aqui 2 comandos de saída. System.out.println alô mundo. Vamos fazer um alô mundo simplesinho. E um system.out.println. Vamos escrever aqui o nome da nossa disciplina. Construção de algoritmos. Isso significa o quê?
aparecerá no monitor a frase Alô Mundo. Como o comando é o print ln, significa que após a impressão desse comando será pulada uma linha e na próxima linha será impressa a string construção de algoritmos. Para executar esse algoritmo, temos algumas opções. Utilizar o menu Executar projeto ou clicar com o botão direito no código-fonte, executar arquivo. Como saída do primeiro programa, a primeira instrução a ser executada vai ser da linha 20, System Out Println Alô Mundo. Então, vai imprimir a string Alô Mundo na tela. E depois, vai imprimir a string construção de algoritmos na tela. Bom, pessoal, com isso vocês acabaram de criar o seu primeiro programa. Lembrando que temos vários comentários nesse código primeiro programa.java. Se vocês quiserem, vocês podem apagar esses comentários como eu fiz aqui, para deixar o programa um pouquinho mais enxuto. Para tirar dúvidas sobre o conteúdo dessa unidade, você pode postar um comentário no fórum da unidade 2 no Blackboard. Até a próxima videoaula.